bênção do bom Deus esteja sobre todos nós, que a graça e a paz que advém de nosso Senhor e Salvador bendito invadam os nossos corações e nos encham de alegria para tomarmos parte juntos, assim, neste espírito celebrativo do culto do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do chamado Tempo Comum e um domingo muito especial, pois é aquele em que nós fazemos memória ao batismo do Senhor Jesus. Sim, o Senhor Jesus, segundo relatam-nos os evangelhos, foi batizado nas águas do Rio Jordão. E este episódio epifânico que reúne as presenças do Pai, do Filho e do Espírito Santo é evocado nesta data, motivo pelo qual a cor branca recobre os paramentos e as vestes litúrgicas. Nos preparemos para tudo que segue, desfrutando agora de um momento de introspecção, de enlevo espiritual, em que somos conduzidos pela música de nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Desde já, em espírito reverente e de devoção, ouçamos o prelúdio. Em espírito de adoração e louvor a Deus, nos colocamos diante do Senhor em oração. Senhor, nós te bendizemos, pois uma vez mais somos aceitos e acolhidos em tua santa presença, a fim de, em espírito e em verdade, tomarmos parte juntos no culto que é teu, experimentando o agir do teu Santo Espírito, que é quem move os nossos corações e inspira nossos atos e palavras nesta hora. É em o nome de Jesus que a ti tributamos toda a adoração e todo o louvor que te são devidos, recordando-nos de modo muito especial de que teu Filho, vindo a este mundo, fez-se solidário a nós e colocou-se entre nós na condição de carentes que somos, a fim de, partilhando da nossa realidade, permitir-nos transcendê-la, resgatando-nos pelo teu amor para conosco e fazendo-o com grande poder, libertando-nos dos grilhões do pecado e da morte e fazendo-nos passar ao reino de tua maravilhosa luz. Bendito sejas, hoje, sempre e sem cessar, ó Senhor das nossas vidas, esta é a nossa oração. Feita em o nome de Jesus Cristo, teu amado e unigênito Filho, nosso bendito Salvador. Amém.
É chegado o momento de abrirmos a Palavra de Deus e o texto indicado pelo Lecionário Cristão para este domingo do Batismo do Senhor é exatamente o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos de 13 a 17. Mateus é fácil de encontrar, é o primeiro livro do Novo Testamento e você vai abrir conosco no capítulo de número 3, versos de 13 a 17, leitura que diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Hoje nós nos lembramos do batismo do Senhor, a manifestação de Deus, domingo de Epifania. Nesse momento nós sabemos, Cristo se manifestou a nós quando ainda éramos pecadores. Mudou a nossa história, mudou a nossa trajetória, transformou a nossa vida. Por isso eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, confessar seus pecados a Deus neste momento, crendo piamente nessa manifestação de amor, de graça, misericórdia e perdão. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se aí onde você está. Ore ao Senhor, confessando os seus pecados e pedindo perdão. Senhor Deus, eterno Pai, prostramo-nos, ó Pai, diante do Teu trono de graça, na certeza que és Deus grandioso, Deus de amor, Deus de misericórdia. Confessamos-te, Senhor, os nossos pecados. Rogamos que mais uma vez tenha misericórdia de nós e te pedimos: apaga as nossas transgressões. Derrama sobre nós da tua graça e da tua misericórdia, pois necessitamos de perdão. Sabemos das nossas falhas, sabemos, Senhor Deus, que somos limitados, mas confiamos no Senhor, que é Deus de amor, que é Deus de misericórdia. A tua palavra assim nos ensina. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és santo e nós somos falhos. Mas, Pai, através da Tua graça, nós somos purificados por Ti mesmo. Louvamos o Teu nome por esta graça, por esta alegria. Continua, Senhor Deus, a nos abençoar. Te suplicamos ainda, Pai, que nos fortaleça, que nos aumente a fé, para que continuemos, Senhor, a suportar as intempéries e os desafios da vida, para que possamos, Senhor Deus, saber que o Senhor é quem cuida de nós, que as dificuldades podem vir até as nossas vidas, mas seremos mais que vencedores por Jesus Cristo. Por isso te oramos assim, cheios de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. É chegado o momento de ouvirmos o coro Aidea Moraes, entoando Nos Pastos Verdes, música de Franz Joseph Haydn, numa adaptação do Salmo de número 23, com o coro sob a condução do reverendo José Mirabô e acompanhamento ao órgão de Gisele Santana. Ouçamos o coral, tendo a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta.
como é bom tomarmos parte na jornada com Cristo Jesus. Sim, desde o início do tempo comum, somos convidados a perseguirmos os passos de sua trajetória terrena e ministerial. E este é o ensejo de nossas próprias vidas. Afinal, somos aqueles que, guiados pela mão do bom pastor, vamos a todos os rumos aos quais ele nos tem dirigido. Afinal, a vida cristã é uma vida de seguimento a Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo implica servir a causa do reino de Deus. Este ato que praticamos dentro da liturgia do culto e que é tão caro à nossa tradição litúrgica cristã e reformada, o ato do ofertório, é uma concreta afirmação deste nosso desejo profundo de nos mantermos sempre comprometidos e engajados no serviço ao reino. E isto com a inteireza de nosso ser e, inclusive, com os recursos materiais de que dispomos pela mercê divina. Você pode participar deste mover também e usufruir desse privilégio que é servir a Deus, fazendo de forma concreta e com alegria. E para tanto, você pode dispor dos meios eletrônicos e digitais que estão aí para esta finalidade mesmo, facilitando a nossa participação e garantindo que ela se dê de maneira segura. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e pode fazer a sua transferência, o seu Pix. O mais importante é que você participe e não deixe isso para depois. Não deixe passar essa grande oportunidade. Afinal, o Senhor ama a quem dá com alegria e muito melhor é dar do que receber. Vamos falar com Deus e vamos pedir a Ele que, com o seu poder, consagre os dízimos e as ofertas do seu povo. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, porque é pela tua graça, pelo teu favor para conosco, que podemos tomar parte nestas ações de engajamento, de serviço. É tão somente pela tua generosa graça que nos tornamos partícipes em tua obra. Afinal, não precisas de nós, nem tampouco dos nossos recursos, que, afinal, são teus. Mas ainda assim, nos concedes esse favor imerecido e é com muita alegria que nos envolvemos em todas estas coisas, rogando-te que abençoes e que com o teu poder consagres os dízimos e as ofertas que ora confiamos aos cuidados da igreja. E ainda, Senhor, que abençoes a cada dizimista, a cada ofertante, a fim de que jamais lhes falte o sustento cotidiano, a fim de que tenham sempre corações generosos e desejosos por servir-te. Esta é a nossa petição, esta é a prece que fazemos em o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. É momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 60, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 5. Profeta Isaías, capítulo 60, dos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria.
o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Hoje nós celebramos o domingo de Epifania, e ele se manifesta na leitura do Evangelho, onde se narra o batismo de Jesus. Epifania é manifestação. Jesus se manifesta ao mundo e é ali, naquele momento, no Rio Jordão, onde ele é batizado, que o Pai fala que este é o meu Filho amado, em quem me compraz, onde a pomba desce sobre ele, e nós sabemos que ali se manifesta a Trindade, ou seja, a manifestação de Deus, lá no Novo Testamento, contando a história de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Manifestação é também intervenção. Jesus vem ao mundo e muda a nossa história. Nós viemos vendo isso ao longo de todo o calendário da igreja, o calendário cristão. Ao longo de todo o ano nós vamos vendo as intervenções salvíficas do Senhor na história da humanidade, na minha história e na sua história. E o domingo de Epifania é uma dessas datas que são relembradas pela igreja, sabendo que Deus tem se manifestado na nossa vida. O texto que nós lemos agora é o texto do profeta Isaías. E ele também fala dessa manifestação de Deus. Nós estamos num tempo onde o povo já voltou do exílio. Imagine-se bem, já se passaram décadas, muitos anos, o povo viu a cidade ser destruída, foram deportados para a Babilônia, lá estiveram alguns anos também, e durante muito tempo aspiraram retornar àquele lugar, à sua cidade, ao seu local, à sua terra, e agora isso está acontecendo, está se concretizando, mas não da forma como haviam idealizado, como haviam sonhado. Chegaram lá e perceberam a cidade em ruínas, perceberam as divergências entre aqueles que ficaram e que talvez não tenham sido recebidos com toda a alegria que imaginavam. Ou seja, as coisas não estavam saindo como queriam. Mas o texto do profeta, nesse bloco, por exemplo, dos capítulos 60 aos capítulos 62, nos lançam luz e esperança de um novo tempo. Mesmo as circunstâncias não sendo as melhores, aguardar a manifestação de Deus, aguardar a manifestação, a intervenção do Senhor, isso faz toda a diferença na nossa história. É sobre isso que a gente vai pensar um pouco nesta hora. Quero começar no primeiro versículo que diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Dispõe-te, ou seja, esteja atento, alerta, pronto, pois o Senhor há de fazer algo. Na nossa vida, às vezes, nós planejamos, nós tentamos executar as coisas da melhor maneira possível e não nos damos conta que é possível que elas não aconteçam do jeito que queremos. Que mesmo com tanto cuidado, com tanto planejamento, com uma execução primorosa, às vezes as coisas saem erradas. E aí, às vezes, nós ficamos bem tristes, depressivos, quem sabe, de uma maneira um tanto quanto desanimadas, e olhamos para a vida, às vezes, de uma forma bem pessimista. O texto quer nos tirar isso do coração. O texto nos quer nos falar de esperança, de fé, de aguardar sempre o melhor, mesmo que as circunstâncias pareçam apontar para o contrário. Dispõe-te, resplandece. É o profeta sendo usado por Deus para falar ao povo que estava entristecido que as coisas mudariam. Que apesar de tudo aquilo que estavam vendo, de tudo aquilo que estavam sentindo, podiam confiar no Senhor. Dispõe-te, resplandece. Qual é a sua atitude diante das dificuldades da vida? Se prostrar, ficar desalentado, desanimado, ou estar atento às promessas do Senhor? Confiante de que Ele cuida, de que Ele intervém, de que Ele se manifesta na nossa existência e muda toda a configuração da nossa história. Essa palavra é para nós. A vida tem dessas coisas. Traz dificuldades, traz desafios, às vezes ela é um tanto quanto complexa e a gente nem compreende muito bem como as coisas acontecem, mas é necessário fé.
dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Você é filho de Deus. Você ama ao Senhor. Você sim, falha, peca, às vezes cai aqui ou acolá, mas isso não impede que Deus continue a te amar. Não impede que Ele continue manifestando a sua graça, o seu amor e o seu cuidado na sua vida. Então, diante das desilusões da vida, diante dos problemas que ela traz, não se desanime. Confie no Senhor. E o texto vai seguir dizendo, olha, porque eis que trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Veja bem essa palavra, vou reler. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória. Ou seja, as coisas, as circunstâncias ao seu redor podem não estar muito bem, podem até aparentar irem de mal a pior. Mas veja bem, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor. O que o texto está dizendo? Olha, as coisas podem não estar bem ao seu redor, você pode ver coisas ruins acontecendo ao seu lado, mas sobre você paira o amor, o cuidado e a graça de Deus. Às vezes nós não nos damos conta. Às vezes nós vemos as dificuldades, sentimos os nossos problemas e nos esquecemos que, apesar de tudo isso, Deus permanece nos amando e que é perceptível o seu cuidado. Se eu fosse pedir para você elencar quantas vezes Deus lhe estendeu a mão e te salvou, talvez você não fosse capaz de enumerar as vezes em que Ele atuou na sua vida. É certo que nós não nos podemos deixar levar pelas circunstâncias da vida, pelos problemas que aparecem uma vez ou outra, pelas dificuldades que às vezes insistem em instalar-se na nossa existência. Devemos confiar no Senhor e na sua palavra. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Isso é manifestação do amor e do cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. Eu e você somos guardados, protegidos e amparados pelo Senhor e nada pode mudar essa realidade, nem mesmo as nossas limitações, nem mesmo os nossos pecados, que são coisa muito séria e Deus leva muito a sério, mas ainda assim Ele não se afasta de nós. Ele está sempre disposto a estender-nos a mão e nos salvar, e nos tirar do lamaçal e colocar em lugar seguro, sólido, para ficarmos de pé. Você pode estar enfrentando dificuldades, isso faz parte da vida de todos nós. Mas aqueles que amam a Deus têm certeza de que o seu amor tem se manifestado na nossa vida e o seu cuidado e a sua bênção é perceptível a todos. Creia nisso. Confie no Senhor, saiba que Ele te ama e que Ele tem lhe cuidado em todo o tempo. O Salmo vai dizer que Ele não dormita nem dorme, que Ele não tira cochilo, que Ele não fica perdido em pensamentos ou distante de nós. Pelo contrário, Ele está sempre nos observando e está sempre cuidando de nós. Aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem. E o texto vai dizer assim ainda: levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. O texto está dizendo, olha, você ainda não está reparando, você não está vendo bem. Tira as escamas dos olhos e observe pelos olhos da fé e você vai perceber tudo o que Deus tem feito, todo o seu cuidado,
todo o seu amor manifestado na sua história, manifestado na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles a quem você ama, mas você precisa olhar com olhos atentos, olhos da fé, não aqueles olhos pessimistas, desalentados e desesperançosos, mas aqueles que sabem que os problemas fazem parte da nossa vida. O próprio Jesus não deixou de dizer isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a manifestação cabal e definitiva do Senhor em nosso favor é Jesus Cristo vindo ao mundo. É Ele tocando essa terra, tornando-se homem como eu e você, para mudar a nossa trajetória, para mudar a nossa história. Nós éramos inimigos de Deus, nós caminhávamos a passos largos para o abismo, mas agora nós buscamos ao Senhor e vamos direto para Jerusalém celestial. Mérito nosso de forma alguma, mérito do Senhor. E nós estamos confiados nos méritos de Jesus. Por isso sabemos que a nossa história foi mudada, de que agora nós podemos ser felizes sim, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de uma ou outra tristeza que possam nos atingir, nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e viva a manifestação do Senhor na sua vida e na sua história, sabendo que Jesus está contigo em todo o tempo, que Ele não te abandona, que Ele não te larga, que Ele se importa com a sua vida, que Ele está disposto a se sacrificar como fez lá na cruz do Calvário por amor a nós, mudando a nossa história de uma vez por todas, pagando a dívida impagável que nós tínhamos, que era o pecado. Então louve ao Senhor, fique feliz e viva para a honra e glória do nosso Deus. No último domingo, nós tivemos um momento de grande alegria no nosso culto matutino. Foi a instalação e posse de lideranças eleitas e ou designadas pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Copacabana para o serviço na Casa do Senhor para o ano de 2026. Nós estamos muito felizes, pois o Senhor mesmo tem levantado pessoas para trabalhar na sua casa e assim expandir o seu reino aqui neste lugar. Nós rogamos a Deus que continue animando, abençoando e fazendo com que o nosso trabalho seja profícuo ao longo de todo esse ano e o seu nome seja glorificado. Neste domingo, o reverendo José Mirabô, nosso pastor, entra em gozo de férias parciais. Ele e sua família terão um descanso merecido com a anuência do Conselho da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Mas você deve manter-se orando por ele, para que este momento seja especial no âmbito familiar e que ele possa também refazer as suas forças e retornar para a nossa igreja a nos conduzir no restante deste ano. Então, coloque o reverendo e a sua família em oração. Convido você à nossa prece final, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso, aquela que aprendemos um dia através do próprio Senhor Jesus Cristo e que, portanto, é partilhada por toda a sua igreja, de todos os lugares e épocas, olhos fechados, corações unidos, numa só fé e numa só voz, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.